Dê tarefas para um discípulo e parabéns, você criou um operário. Ensine a forma de pensar para ele e parabéns, você criou um líder. Boa tarde, família, eu sou o Gabriel, essa aqui é minha belíssima esposa, Amanda. E pela graça de Deus, hoje servimos a região leste e a BCD da Igreja de São Paulo, amém? E o título da aula de hoje é Levantando Líderes no Bate-Papo. Levantando líderes em sua charla bíblica. E o princípio principal aqui que queremos passar é entender que, para levantar líderes, nós precisamos ensinar os discípulos a quem queremos levantar a pensar. E não somente seguir tarefas, não somente seguir aquilo que você pede para ele fazer. Então vamos aprender hoje isso, como que um líder foi levantado na igreja de Filipos, que Paulo levantou na época que estava liderando esse bate-papo, levantando essa igreja, e por meio de 3 princípios que ele fez isso. Com essas 3 marcas e 3 princípios que nós vamos ver hoje, Paulo levantou um líder chamado Epafrodito, e nós iremos levantar líderes nos nossos grupos, amém? Vamos para Filipenses 2, versículo 25. Diz assim: contudo, penso que será necessário enviar-lhes volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então, o primeiro princípio que a gente vê aqui, um líder que aceita o custo. Então, um líder que aceita o custo. Então, antes de levantar um líder, nós precisamos ajudá-lo a entender o custo de liderar um bate-papo. Então, não romantizar a liderança, precisamos mostrar qual o preço que vai ser pago por liderar um grupo, ensinar que liderar pessoas exige renúncia. Um líder de bate-papo sacrifica com o próprio conforto, agenda, preferências, energia emocional. Se eu não ajudo alguém a entender o custo, não levanto um líder, eu somente crio um voluntário ou um discípulo frustrado. Porque se eu não falo a realidade para essa pessoa que pode passar, eu simplesmente posso enganar ela, olhar para a liderança com algo muito bonito, algo muito cheio de flor. Mas precisamos ajudar essas pessoas a entender profundamente o que vamos precisar sacrificar, e para além de sacrificar, como ajudar as pessoas, os discípulos do próprio bate-papo. Então, o primeiro princípio que a gente vê é isso, sobre aceitar o custo. O segundo princípio que a gente vê é que um líder que é provado. Um líder que é provado. Então, no versículo 25, aqui fala: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Depois do versículo 30 fala: arriscando a própria vida. Então, Epafrodito, o que aconteceu com ele? Foi enviado, foi exposto, foi responsável e testado na prática. E Paulo não manteve só em segurança, protegendo ele o tempo todo. A igreja confiou responsabilidade real para ele. Então, um líder aprovado é um líder que é provado também. Então, precisamos entender que para nós sermos aprovados por Deus, para nós ajudarmos as pessoas a elas serem aprovadas, nós precisamos permitir que elas sejam provadas nas situações dos bate-papos. Então não podemos ser líderes de bate-papo que protegem muito a pessoa que nós queremos levantar. Não podemos ser líderes de bate-papos que tiram a responsabilidade deles, que quer tomar tudo para si. Não podemos ser líderes de bate-papo que faz substituições. Não podemos ser líderes de bate-papos que não permitem erros. Nós precisamos deixar que os discípulos errem nas situações, mas nós precisamos acompanhar de perto. Então, cuidado não é impedir a prova. Cuidado é acompanhar na prova. Chamando a palavra. Amém.
Boa tarde, eu quero saber onde estão as mulheres dessa sessão. Eu amo aprender com o coração desse líder Epafrodito, e eu sei que tem muitas Epafroditas aqui, amém? Essa tarde, que a sua co-líder quer te levantar. Eu tenho uma notícia para você, a sua co-líder de bate-papo deseja que você se levante, amém? E no versículo 25, eu amo porque Paulo usa 5 características, só em um versículo, Paulo fala 5 características desse homem. Ele usa a palavra irmão, ou seja, eles tinham um relacionamento espiritual, cooperador, eles trabalhavam juntos, companheiro de lutas, eles sofriam pelo evangelho, mensageiro, ele era enviado pela igreja, e ministro das necessidades, ele cuidou de Paulo, que era o líder dele, na prática. Então, em um só versículo, Paulo mostra 5 características dele. Agora, e isso mostra que Epafrodito, ele era um líder onde Deus tinha colocado ele era confiável, era enviado da missão. Ele não era um apóstolo famoso, mas ele era um líder levantado pela igreja. Agora, pensando no lugar de Paulo, que era o líder que queria levantar e levantou Epafrodito, eu acho incrível ver a relação deles. A relação deles era próxima e sacrificial. Não era sobre a posição, era sobre serviço, responsabilidade e correr riscos. Então, a prova, como o Gabriel comentou antes, fazia parte da formação de Epafrodito. E eu acho que como mulheres, muitas vezes sentimentais, nós queremos não só fugir das provações e do sofrimento, mas queremos que as nossas irmãs também fujam. Queremos poupar o sofrimento delas. E esquecemos que o sofrimento é o que mais nos aproxima de Cristo. Só o que Cristo passou foi sofrimento. A gente vê isso como algo ruim e não como algo que vai moldar o nosso caráter. Então, líderes de bate-papo, eu quero inspirar vocês. Não limite o crescimento das mulheres do seu grupo, querendo privá-las dos sofrimentos que o próprio Deus permite elas passarem. Porque isso faz parte da provação delas e da formação do caráter de Cristo nelas, amém? Então, Paulo, quando ele vê Epafrodito sofrendo, porque ele sofreu, ele não fica, ai, coitado, sofreu muito. Não! Ele fala, honrem homens como esse. Ele levanta Epafrodito. A prova valida o caráter de Epafrodito. E isso fez com que um líder comum se tornasse confiável, porque ele serviu com tudo que ele tinha. Amém? E o terceiro princípio que nós vemos aqui, irmãos, é um líder que pensa. Então, um líder que pensa. E o versículo 25 fala exatamente sobre isso. Então, Epafrodito, quando chegou lá, não recebeu um manual pronto do que ele precisava fazer. Mas o coração dele era pensar como um líder, enxergar as necessidades do grupo, enxergar o que cada pessoa precisava na situação. Então, sempre buscava discernimento, raciocínio espiritual e um coração de servir as pessoas. E esse precisa ser o nosso coração para ensinar para quem queremos levantar. Então, executadores precisam de instruções, mas líderes sabem o que fazem quando ninguém mandou eles fazerem algo. Então, precisamos sempre buscar esse coração de entender o que as pessoas precisam para ajudar elas e não esperar somente uma direção. Sim, e algo que ajudou muito nós dois é que nós tivemos, né, a honra e o privilégio de sermos treinados para liderar bate-papo com Renato e Maria José Tria. E é incrível, eles têm a nossa idade, a gente não tem a idade física do que eles têm na fé, amém? Então eles têm muita experiência, mas o que mais me impactou, e hoje quando eu penso, me constrange entender agora, depois de um tempinho, né, na época eu não entendia, era que quando nós fazíamos perguntas para eles não falavam as respostas. Era como, eu estava num estudo bíblico e, Maria, o que eu faço? E ela falava, o que você acha que você deve fazer? E eu ficava, só me fala a resposta e eu vou fazer. É muito mais fácil fazer isso. E Renato, a mesma coisa, seja no casamento, na época do nosso namoro, eles intencionalmente faziam a gente pensar. Esse era o foco principal.
Então, hoje eu entendo o quanto isso impactou profundamente na nossa formação como líderes de bate-papo, e eu sou muito grata por isso, ainda que no momento fosse desconfortável, amém? Em conclusão, irmãos, como a gente faz isso? Nós precisamos fazer perguntas para as pessoas que nós queremos levantar. Precisamos ensiná-las a decidir, tomar decisões, discipular o coração e não as situações, e não somente delegue tarefas, porque isso não vai impedir que as pessoas cresçam como líderes, e líderes pensam, líderes formam estratégias, líderes sabem como agir quando ninguém está falando nada para eles, porque esse é um bom relacionamento com Deus. Então, levantamos líderes quando formamos pessoas dispostas a sacrificar, a serem provadas e pensar além do normal. E qual o desafio para nós hoje? Olhe primeiro para você, antes de olhar para aquela pessoa que você quer treinar. Então, olhe no seu coração. Você tem essas características formadas no seu coração como líder de bate-papo? Se não, busque essas características para ensinar outras pessoas a como ter essas características. E para Deus seja a glória. Amém.